Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde nós iremos abordar o tema inicial sobre as propriedades coligativas e, neste vídeo especificamente, nós falaremos sobre a tonoscopia ou a tonometria, ok? Nós faremos em um primeiro momento uma breve introdução sobre o tema em geral e depois específico sobre esse tema. E logo em seguida nós partiremos para a aplicação através da resolução de alguns exercícios, ok? Vamos ver de maneira geral, através dessa breve introdução, o que nós falaremos especificamente, né? Nós vamos ver que a elevação da temperatura de ebulição e a diminuição da temperatura de congelamento são duas propriedades das soluções, ok? Essas propriedades dependem, do número de partículas de um soluto não volátil na solução e não da natureza dessas partículas. O que as propriedades coligativas em si elas estudam, né? Aspectos físico-químicos relacionados às soluções. Vamos lembrar que soluções é a união de um solvente com um soluto. E aqui ele explica, caracteriza a questão de um soluto não volátil, ok? É o que nós vamos ver especificamente em alguns exemplos do que seriam esses solutos não voláteis ou que é uma coisa volátil. Vamos ver aqui em seguida, qual a ideia por trás, ok? Solutos, vamos ver que os solutos presentes em uma solução, eles alteram as propriedades e o comportamento de um solvente. De que maneira? Nós sabemos, num caso bem específico, um exemplo bem corriqueiro, que a água líquida pura, ela ferve a cerca de 100 graus Celsius quando está ao nível do mar, ok? Então, se nós adicionarmos uma forma de energia a essa água, nós vamos ver que quando nossa temperatura chegar por volta dos 100 graus Celsius, essa água começa a entrar em processo de ebulição. Vamos ver que, entretanto, olha só, se adicionarmos cloreto de sódio a essa água, nós iremos notar um aumento na temperatura em que essa ebulição ocorreria. Então, se nós colocarmos um soluto a essa minha água, que antes estava pura, ok? Nós vamos ver que essa água vai passar a entrar em ebulição em uma temperatura acima de 100 graus Celsius. E seria isso só com sal? Nós vamos ver que se nós adicionarmos uma molécula, as moléculas de sacarose, de açúcar, o açúcar de mesa, que é este composto aqui, essa temperatura de ebulição também ocorreria a uma faixa acima de 100 graus Celsius, ok? Essa é a ideia. E qual seria observado para a condição contrária? Olha aí, o que será observado também é uma temperatura de congelamento maior. Se eu adicionar tanto sal de cozinha quanto a sacarose, um dos dois, a essa água, ou um ou outro, a temperatura em que ocorreria a solidificação, o congelamento da minha água, também seria uma temperatura menor do que os já conhecidos 0 graus Celsius, ok? Por que isso ocorre? Nós precisamos entender, para entrar de fato nesse estudo, que isso tudo ocorre devido a uma propriedade das substâncias, como no caso da água, por exemplo, que nós vamos utilizar como um dos exemplos, que é a chamada de pressão de vapor. Então, essa propriedade é muito interessante para a gente reconhecer, para a gente caracterizar ela, porque isso vai dar base para que nós possamos compreender o que é pedido nos exercícios ou qual a teoria por trás disso aí, ok? Nós vamos ver que cada líquido, a uma mesma temperatura, ele apresenta diferente pressão máxima de vapor. Que é essa pressão de vapor? Às vezes ela aparece com esse nome, pressão de vapor, ou também pode ser escrita pressão máxima de vapor, ok? Essa pressão máxima de vapor ou de cada líquido, ela vai depender da intensidade das forças intermoleculares de uma substância, dessa substância que está no estado líquido. Vamos pensar nesses dois seguintes exemplos aqui.
Uma das propriedades físicas, olha só, uma das propriedades físicas com a qual mais comumente convivemos e que é muito fácil de perceber é a chamada volatilidade. Então, diferentes substâncias apresentam diferentes volatilidades. Qual o exemplo que eu coloquei aí? Um exemplo bem do nosso cotidiano, né? Veja só, aqui eu coloquei aqui primeiro uma pessoa lavando a sua mão com água, né? Passando água na sua mão, e no outro o etanol, tá certo? O álcool. E aqui eu quis utilizar como exemplo o álcool líquido mesmo. O que eu quero dizer com isso? Qual dos dois, no caso, entraria em evaporação primeiro na sua mão, depois que você molha a sua mão com água ou depois que você molha a sua mão com álcool? Um dos dois entra em evaporação primeiro. Olha só, como que nós vamos interpretar para responder essa pergunta? Nós sabemos que o álcool entraria em evaporação primeiro, porque ele é mais volátil, ok? Essa é a definição por trás disso. Aqui nós colocamos aqui uma situação que ilustra para nós passarmos a entender o que essa pressão de vapor significa e a capacidade dos líquidos se volatilizarem. Dois recipientes fechados, ok? A uma mesma temperatura. Nesse primeiro recipiente aqui, nós ilustramos, né, com a água, nós colocamos a água e aqui o etanol, ok? Depois de um certo tempo, esse representado aqui seria o estado inicial, o que se observaria após um certo tempo a uma temperatura de 20 graus Celsius. Percebam ó, que para a água, eu começo a visualizar aqui umas bolinhas, né, que iriam representar exatamente o estado de vapor dessa água. Ou seja, aqui eu tenho água líquida passando para o estado de vapor. E para o etanol, o que eu verifico para o etanol? Que a presença dessas bolinhas, né, desse estado de vapor, é bem maior. E olha só aqui, se eu fizer a medição da pressão através desse aparelho aqui representado que se chama manômetro. Veja que no estado inicial os dois, né, medem a mesma pressão e depois de um certo tempo, para a água, né, eu verifico um aumento, um ligeiro aumento, enquanto que para o etanol, relativamente, se eu comparo, esse aumento da pressão é maior. Quais possíveis perguntas nós podemos extrair desse experimento, né, dessa representação desse experimento? O primeiro é que a água evapora mesmo a 20 graus Celsius? E a resposta é sim, ok? Em qualquer temperatura, as moléculas da água ou de qualquer líquido estão sempre em movimento. Qual que é a ideia por trás? Imagina que você, né, na sua casa, você tenha um copo com água que fica ali vários dias com uma quantidade de água, uma quantidade pequena, ou uma poça de água. Mesmo que não tenha sol, ou mesmo que não tenha calor suficiente, aquela água, depois de um certo tempo, ela passa a evaporar. Isso ocorre porque existe um vapor, né, um estado que a gente chama de estado de equilíbrio entre a fase líquida e a fase gasosa que coexistem, né, ou seja, coexistir, que elas existem ao mesmo tempo. Ou seja, qualquer um desses meus líquidos aqui estão sempre em equilíbrio com a fase líquida e a fase gasosa. O que muda essa característica é de um líquido para outro, ok? A outra questão que a gente vai fazer para interpretar melhor esse aspecto é se perguntar, ó, qual dos líquidos aqui exerceu maior pressão no manômetro com seu vapor? Ou seja, qual dos dois líquidos, a água ou o etanol, cujo vapor exerceu maior pressão? A resposta a gente visualizou que foi o etanol. Por quê? Porque a gente sabe que ele é mais volátil e, portanto, nós vamos dizer que o etanol possui maior pressão máxima de vapor ou essa pressão de vapor. Ok? A pressão de vapor, pessoal, ela depende do líquido. Vamos aqui colocar num gráfico aqui, onde nós vamos comparar 4 substâncias diferentes.
Quais são essas substâncias que estão colocadas aí? De azul, o disulfeto de carbono, de verde, o metanol, de rosa, o etanol, que nós mostramos no exemplo passado, e aqui, né, o último aqui é a água. O que a gente quer ver aqui neste gráfico? Vamos dar aqui um zoom, aqui, um detalhe, né, que o líquido, olha só, com maior pressão de vapor a uma dada temperatura, é o que apresenta nessa temperatura maior tendência de evaporar. Vejam bem, aqui no eixo vertical, nós ilustramos a pressão, né, a pressão de vapor, beleza? E aqui no eixo horizontal, nós colocamos uma temperatura. Vamos visualizar nessa temperatura fixa aqui, ó, em um dado momento, né, que essa temperatura fixa intercepta as 4 pressões de vapor para nós analisarmos aqui qual tem maior pressão de vapor. Veja que a comparar líquidos, né, dizemos que aquele que possui a maior tendência a evaporar é o mais volátil, portanto, a volatilidade é a tendência de sofrer vaporização. Vamos dizer que aqui nesse preto, que é a água, a pressão de vapor a 50 graus Celsius é 12. E aqui o de rosa, se vocês lembram, que é o etanol, a pressão de vapor a 50 graus Celsius é na faixa de 30 kPa. Ou seja, eu já vi no meu exemplo anterior que o etanol ele é mais volátil. E as outras substâncias, ó, percebam que ela é mais ainda volátil, né? O que eu observo nesses gráficos é que é para uma faixa de temperatura onde eu quero visualizar isso, quanto mais próximo aqui do meu eixo, né, o meu eixo vertical representando a pressão, quanto mais próximo e quanto mais inclinado ele for a uma menor temperatura, nós vamos visualizar sempre isso, um líquido que tem maior pressão de vapor e maior tendência a sofrer vaporização, que é a volatilidade. Comparando então essas 4 substâncias, nós vamos ver que a água é a que tem menor pressão de vapor, depois o etanol, o metanol e o disulfeto de carbono. Então, portanto, nesse sentido, né, verifica-se o aumento da pressão do vapor e da volatilidade. Mas nós falamos ali de líquidos puros ou solventes, como vai comumente aparecer nos nomes. Líquidos puros ou solventes. Mas em soluções, como que fica naquela representação inicial onde nós conversamos sobre colocar água ou açúcar na nossa água, né? Formar uma solução. Como que isso fica? Nós vamos ver que a intensidade com que essas propriedades coligativas, e nós vamos ver quais são as outras propriedades, só que mais especificamente a tonoscopia nessa aula, né? Elas vão ocorrer de maneira que elas dependem da quantidade de partículas presentes na solução. Antes da gente falar sobre essa quantidade de partículas, vamos ver que as soluções, para nós, elas podem ser do tipo molecular e podem ser também do tipo iônica, tá? Isso é importante nesse estudo das propriedades coligativas. Vamos primeiro abordar sobre as moleculares, as soluções moleculares. Nas soluções moleculares, nós vamos ter que as partículas que vão estar nessa solução são moléculas. Quais comumente aparecem, né? São aquelas formadas, constituídas por ligações covalentes, ou seja, que a gente sabe que não vai formar soluções eletrolíticas, meio eletrolíticos. Quais são os exemplos mais comuns? A sacarose, que nós vimos, a glicose, que é essa molécula, a ureia, que aparece comumente em exemplo, a glicerina ou glicerol, que é essa estrutura aqui, ok? São esses exemplos mais característicos que nós temos. As substâncias moleculares, elas têm uma característica de ser muito volátil, então algumas delas, né, são bem voláteis. E nós vamos ver que é um conjunto muito específico de substâncias que podem servir como solutos não voláteis, tá certo? Então há um nicho muito restrito nos nossos exemplos de substâncias moleculares utilizadas para esse estudo dentro das propriedades coligativas, ok?
Nós vamos ver então, como eu falei para vocês, que a característica desse tipo de soluto é que ele não sofre ionização, e aí o número de moléculas dissolvido numa solução vai corresponder ao dado na própria concentração. Nós vamos ver isso depois, ok? Nós temos vários exemplos, mas o que nós precisamos de entender é que o número de moléculas dissolvidas, né, de um soluto molecular, ele vai corresponder àquilo que foi dado na própria concentração ou aquilo que foi colocado inicialmente no meu solvente. Mas enquanto às soluções iônicas, o que nós vamos ver, né? Quais são os exemplos de soluções iônicas? E para isso nós vamos ter que considerar que a existência, né, de um mol de cada uma das substâncias vai ter um fator de ionização de 100%, ok? Olha aqui, 4 exemplos de substâncias que, quando estão em solução, sofrem ionização e, portanto, formam soluções do tipo iônicas. O primeiro é o HCl, o ácido clorídrico, e ele é constituído de quê? De H+, e de Cl-. Então, se eu tenho 1 mol da substância, de todos aqui eu estou falando que eu vou ter 1 mol de cada substância, eu vou ter para o HCl, para o meu ácido clorídrico, 1 mol de H+, e 1 mol de Cl-, totalizando um total de 2 mol de íons para este composto aqui, né, para o cloreto de hidrogênio. Já para o ácido sulfúrico, H2SO4, o que eu vou ver? Que eu tenho 2 mols de H+ por molécula, desculpa, 2 mols de H+ aqui por mol de H2SO4 e 1 mol de SO4. Isso aqui é a dissociação iônica desse ácido. Se você não entende muito bem este conceito sobre dissociação iônica, eu recomendo você a pesquisar um pouco, né, sobre essa... Pode pesquisar sobre dissociação iônica que vai ficar bem detalhado. Mas se você entendeu por aqui, tudo bem. Veja só que o H2SO4 eu tenho 2 hidrogênios, então para 1 mol de H2SO4 eu tenho 2 mols de H+, e na dissociação somente 1 mol de SO4, que vai me dar um total de 3 mol dessas entidades aqui, desses íons. Para o KOH, para o hidróxido de potássio, que é uma base, eu tenho 1 mol de K+, e 1 mol de OH-, totalizando, neste caso, 2 mol de íons para esse cara aí. E o hidróxido de cálcio, eu vou ter 1 mol de Ca2+, nessa dissociação dessa base, e 2 mol de OH-, o que vai me totalizar 3 mol de íons. Aqui nós vimos exemplos sobre ácidos e bases. E se eu tiver sais, por exemplo, o NaCl, o sal de cozinha, eu vou ter 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-, totalizando 2 mol de íons. Para o cloreto de cálcio, veja bem, ó, 1 mol de Ca2+, ok? E 2 mol, porque tenho 2 cloros, 2 mol de Cl-, que vai me totalizar 3 mol desses íons. Soma aqui esse 1 com esse 2. E o Na3PO4, fosfato de sódio. Olha só, 3 mol de Na+, 3 átomos aqui de sódio, e esse conjunto aqui, PO4, 1 mol apenas dele, que vai me dar 4 mol de íons. Por fim, sulfato de alumínio, no nosso outro exemplo, eu tenho 2 alumínio, e o conjunto, o ânion conjugado SO4, sulfato, eu tenho 3 mol dele. Então, 2 mais 3, um total de 5 mol de íons. Acredito que esses exemplos dê para ilustrar bem as condições das soluções iônicas, né? Como os solutos aí vão se dissociar, ok? Quais são os tipos das propriedades coligativas? Embora nós vamos falar sobre a tonoscopia nesse vídeo, eu já vou apresentar aqui para vocês que elas são 4 tipos. E o que cada uma estuda? A tonoscopia, que é o que nós vamos falar, ela analisa a influência que a adição de um soluto vai causar na pressão de vapor. Então nós já temos aqui uma base para vermos nessa aula, né, o que quer dizer a tonoscopia, porque nós já entendemos o que é adição, o que seria o soluto, e o que importa é que ele seja, se ele é molecular ou se ele é iônico, e nós já entendemos o conceito sobre pressão de vapor. Depois nós temos a
ebulioscopia, ela vai analisar, né, a influência que a adição também de um soluto causa na temperatura de ebulição, tá bom? De uma solução. A crioscopia, tá? A crioscopia, ela vai analisar essa influência da adição de soluto, porém na solidificação. E a osmoscopia analisa a influência da adição também de um soluto em um processo de difusão, que é o que nós vamos ver mais para frente, ok? Nessa aula, então, portanto, a tonoscopia e, de maneira geral, essa tabela aqui, ela resume, né, o que é observado, que nós vamos estudar. Ó, veja bem que o efeito coligativo na adição de um soluto não volátil, né, para a tonoscopia, ele causa diminuição da pressão de vapor, certo? A ebulioscopia, a temperatura de ebulição aumentada, a crioscopia, a temperatura de congelamento diminui, e na osmoscopia, a osmose aumenta. Olha só uma dica para você, ó, aquela dica daquele programa Mais Você. O que nós vamos lembrar? Ó? Mais Você. Que quando eu tenho a adição de partículas representada por esse mais, a minha pressão de vapor, o meu vapor diminui, a minha osmose tem a pressão aumentada, a pressão osmótica, ok? A temperatura de congelamento sofre uma diminuição, enquanto a temperatura de ebulição ela aumenta. Então, isso está relacionado ao fato daqueles primeiros exemplos, onde nós colocamos sal ou açúcar na água e ficou mais difícil dela entrar em ebulição e também ficou mais difícil dela sofrer congelamento. O que nós vamos praticar é visualizar a adição dessas substâncias para a tonoscopia. Está listado nos exercícios, né, do PET, do volume 2, na página 49, nessas atividades 1, 2, 3, 4 e 5 que nós vamos realizar. Nesse vídeo nós vamos fazer as atividades 1 e 2, que tem mais coisas em comum. Então, o que nós precisamos de visualizar nessas atividades? Ó, nós vamos ver que a atividade 1 ela diz o seguinte: a uma mesma temperatura, qual das soluções aquosas indicadas abaixo tem maior pressão de vapor? Então, ele me deu 5 alternativas, 5 substâncias, ok? 5 substâncias, nós vamos analisar cada uma delas. Percebam que aqui a solução sempre foi dada em mol por litro, então eu tenho litro, né, em todas as unidades. Então a gente não precisa se preocupar com esse litro, porque ele é uma unidade em comum a todas essas soluções. O que nós vamos analisar aqui é só essa questão do mol, da quantidade em mol, ok? E o tipo de substância que está dissolvida, né, o tipo de soluto que eu tenho. Então, na letra A, nós temos o hidróxido de potássio, que é o KOH. Na letra B, o cloreto de cálcio. Na letra C, o cloreto de sódio. Na letra D, a sacarose. E na letra E, a glicose. Percebam que essas três primeiras são características, né, de se visualizar que elas formam soluções iônicas. Enquanto as duas últimas aqui, nós sabemos, né, no que nós vimos anteriormente, que elas formam soluções do tipo moleculares. Veja bem, o que significa ter maior pressão de vapor? Que nós conversamos lá naquele gráficozinho onde a gente apresentava a água, o etanol, o metanol, o disulfeto de carbono. O que significa ter maior pressão de vapor? Significa que essa substância tem uma maior volatilidade, ok? O que significa ter maior volatilidade? Significa ter maior facilidade de evaporar. Qual substância que tem maior facilidade de evaporar? Aquela que contiver o menor número de partículas. Por quê? Naquele exemplo que nós falamos do sal, quando você coloca o sal de cozinha na água para fazer, né, para iniciar o processo de ebulição, a partir do momento que você coloca
sal de cozinha, fica mais difícil daquele sal sofrer daquela água, daquele líquido sofrer ebulição. Isso está relacionado ao que? A uma menor interferência de partículas. Se eu coloquei sal, eu tenho dificuldade daquele líquido sofrer evaporação. Agora, se eu tenho o líquido puro, o meu solvente, que seria a água, isento, né, de qualquer substância ou qualquer partícula que possa causar influência na pressão de vapor, na capacidade dele evaporar, é aquele que eu vou buscar, né? O que eu vou ter menor número de partículas. Vamos ver o seguinte sentido. O que eu preciso de ilustrar aqui, ó? Portanto, veja só, por que nós iremos procurar entre essas 5 soluções dadas nas alternativas? Aquela que contiver o menor número de partículas. Eu quero uma maior pressão de vapor. Vamos ver aí que para as 4 substâncias, na letra A, eu tenho 0,01 mol por litro de KOH. Então, portanto, eu tenho 0,01 mol de K+, e 0,01 mol de OH-, no total de 0,02 mol de íon, tá? Essa é uma solução iônica. Cloreto de cálcio com esta concentração, eu vou ter 0,01 mol de Ca2+, e 0,02 mol de Cl-. Por quê? Porque eu tenho 2 cloros aqui por fórmula, né? Então, se eu tenho 2 de cloro, eu vou ter o dobro dessa quantidade, o que vai me dar um somatório de 0,03 mol de íon. E para o cloreto de sódio com essa concentração, 0,1 mol por litro, Na mais Cl-, 0,1 de cada, ok? No somatório, 0,2 mol de íon. E agora para a letra D e para a letra E, né, que eram soluções moleculares. Veja só, se eu tenho 0,1 mol de sacarose, lembrem-se lá que a quantidade que foi colocada, a quantidade que foi inserida, né, dessa substância, ela vai ser a própria quantidade, né, a própria quantidade de partículas, porque ela não sofre dissociação. Então, portanto, se eu tenho 0,1 mol deste composto aqui, dessa substância, eu vou ter 0,1 mol deste composto, que vai me dar o total de 0,1 mol, neste caso, de moléculas de sacarose. Enquanto que para a glicose, veja que foi dado 0,2 mol. Então, se eu tenho 0,2 mol de glicose, eu tenho 0,2 mol de glicose, o que me dá um total de 0,2 mol de moléculas para esse cara aqui. Por quem que nós estamos procurando? Por quem tem menor número de partículas, por quem causaria menor influência na pressão de vapor. Nós vamos ver que entre as soluções aqui que apresenta menor número de partículas, é a solução apresentada na alternativa A, ok? O KOH. Veja o valor aqui, ó, 0,02, aqui 0,03, que é maior, né? 0,2, que é bem maior, 0,1 e 0,2 também, que é maior. Então, portanto, da atividade 1, a resposta fica sendo a letra A. Agora, a questão 2, atividade 2, muito parecida, ela pede o contrário. Ela quer, a uma dada temperatura, uma solução que vai apresentar a menor pressão de vapor. A menor pressão de vapor. Vejam só, antes de nós vermos aqui quem nós vamos procurar, vamos fazer o estudo dessas substâncias. Nós vamos ver que na letra A trata-se de um composto, tanto na letra A, letra B, tratam-se de compostos que formam soluções moleculares, enquanto que na C, na D e na E, né, eu tenho cloreto de hidrogênio e hidróxido de sódio, uma base. As 3 aqui formam soluções do tipo iônica. E o que significa, portanto, ter menor pressão de vapor? Significa menor volatilidade. Menor volatilidade quer dizer menor facilidade de evaporar, ok? Mais difícil de evaporar. Para ser mais difícil de evaporar, eu tenho que colocar maior quantidade de partículas, maior número de partículas.
Vamos analisar essas 5, então, portanto. Veja só, por quem nós iremos procurar entre as 5 soluções? Aquela agora que contiver o maior número de partículas. O que nós precisamos de ver, que nós já sabemos fazer? A distribuição da quantidade de entidades químicas que cada um fornece para a minha solução, que cada solvente fornece para a minha solução. Desculpa, cada soluto. Veja só que a letra A, eu tenho uma substância molecular, então, portanto, a quantidade é a mesma, 0,1 e 0,1, portanto, 0,1 mol de moléculas. Outra substância molecular, quer dizer, a mesma substância molecular, porém com outra concentração de 0,02, né? 0,2 mol, tá? Aqui está 0,02, mas é 0,2. 0,2 mol dessa sacarose, vou ter 0,2 mol de moléculas. Na letra C, 0,1 mol de HCl. Agora tem uma substância, né, um composto iônico. Desculpa, composto iônico é um composto covalente, mas que sofre ionização. Veja só que ele libera para nós 1 mol de H+, e 1 mol de Cl-, portanto, no somatório 0,2 mol de íon. Enquanto que para o HCl, com essa concentração, eu vou ter agora 0,2 mol de H+, e 0,2 mol de Cl-, né? Já que a proporção é 1 para 1. Fazendo somatório, 0,4 mol de íon. E aqui para o NaOH, eu vou ter 0,1 mol de Na+, e 0,1 mol de OH-. No meu somatório, 0,2 mol de íon. Quem que eu estou procurando? Aquele que tem o quê? Maior número de partículas. Agora nós vamos ver que entre as soluções, aquela que tem maior número de partículas é a solução da letra D. Veja só, vamos comparar 0,1, 0,2, 0,2 e aqui 0,4, né? E aqui 0,2. Portanto, fica sendo essa alternativa aqui a que vai corresponder à resposta do nosso exercício. Por esse vídeo fica por aqui. Depois, no outro vídeo, nós vamos ver as questões 3, 4 e 5, as atividades 3, 4 e 5, que vão complementar aí o nosso estudo sobre a tonoscopia. Muito obrigado pela visualização.